Senador, a carta da Pfizer, que hoje foi trazida nessa CPI, indica que um dos endereços foi o presidente da República. Eu queria saber se isso pode indicar uma eventual omissão do presidente, porque isso ainda foi no ano passado e a medida provisória, por exemplo, veio 6 meses depois, como o Randolph falou. Agradeço a pergunta que você faz. Na verdade, o que nós assistimos hoje na CPI é mais uma tentativa da oposição e do relator reafirmar a sua narrativa pronta. Veja que o depoente comparece e quando ele começa a prestar o depoimento e que o conteúdo desse depoimento não confere, não caminha na direção que quer a oposição e o relator, ele passa a ser atacado. Essa questão da Pfizer, todos nós conhecemos e o Senado Federal de mais perto, porque essas tratativas, quando começaram, após essa carta, após as manifestações dadas, com conhecimento dado pelo ex-secretário Van Garten, veio parar no Senado Federal. Porque a intenção de venda dessa vacina, que ainda não havia sido registrada na Anvisa, se deu em condições em que o Brasil, com base na sua legislação, não podia contratar naquele momento. Tanto que foi necessário, posteriormente, a mediação da solução desse impasse pelo próprio presidente do Senado Federal, em conjunto com outros senadores. O próprio senador Randolph participou dessas tratativas, fazendo com que o Senado Federal, posteriormente a Câmara, aprovasse uma lei autorizando o Brasil, excepcionalmente, a contratar, ainda que com as condições apresentadas pela farmacêutica, pelo laboratório. Nessas tratativas houve flexibilização de algumas dessas regras, mas a primeira minuta, a primeira tentativa de contratação, houve pareceres da Advocacia do Ministério da Saúde, da AGU e da CGU contrárias a contratar dentro daqueles critérios. Portanto, não acho que a revelação dessa carta represente qualquer imputação de crime ao presidente da República. Qualquer administrador, com as recomendações que se tinha da área técnica, da área jurídica, não fecharia, não assinaria um contrato dessa natureza. Quando da aprovação na Anvisa, com a autorização do Congresso Nacional, o governo contratou as vacinas da Pfizer, não só naquele momento, mas já inclusive um outro contrato assinado para mais 100 milhões de doses. Eu queria saber do senhor a avaliação com relação ao que disse o senador Renan Calheiros, no que diz respeito àquela história do tal aconselhamento paralelo que o presidente Jair Bolsonaro teria de algumas pessoas. Ele disse que, inclusive de Fábio Weingarten, que enquanto negociava ou conversava com o CEO da Pfizer, aconselhava o presidente sobre o que fazer ou deixar de fazer. O senhor acha que isso configura um aconselhamento paralelo? Olha, com todo respeito, o que eu ouvi hoje é algo que beira até uma certa injustiça, porque o que esse depoente fez hoje foi revelar aqui que, a par das informações que tinha de uma carta que havia sido encaminhada ao Ministério da Saúde e a outras autoridades, ele tomou iniciativa. Naquele momento, as condições apresentadas pela farmacêutica não eram as condições adequadas considerando a legislação nacional. Aquelas condições representavam até uma afronta à soberania nacional, às regras nacionais de contratação. Isso está muito claro nesse processo. E ele agiu. Tanto que é cumprimentado pela farmacêutica posteriormente, assim como senadores da oposição do Senado que atuaram para auxiliar e o próprio presidente do Senado Federal. Não vejo nessa conduta qualquer nódoa, qualquer fato que represente revelar algum tipo de malfeito por parte do governo. Agora, é certo que a oposição via no depoimento do secretário Fábio Van Garten o depoimento bomba, porque deu declarações na Veja, num momento
da sua vida, apontando para algumas situações que ele acompanhou, e acharam, os membros da oposição, que ele viria aqui como homem-bomba do governo. E quando essa pretensão, ou quando essa expectativa é frustrada, aí eles mudam a estratégia e passam a desqualificar o depoente, tentando achar contrariedade, contradição, omissão, mentira, para tentar fazer o espetáculo final com a sugestão, com o pedido de prisão dele. Com todo respeito, é algo que o Brasil não precisa. Aliás, até a exposição que foi feita ali, CPI investiga fato determinado do passado. Até fixação de placa agora com número de mortos, que a gente lamenta, tantas famílias perdendo vidas no Brasil, mas o que deixa claro é que nós estamos diante de um patrulhamento de alguém que quer se colocar como justiceiro. Com todo respeito, não é esse o papel da comissão. Não somos vingadores, não somos justiceiros. Nós estamos, todos os senadores e a comissão diretiva da CPI, investidos na função de investigar, sem pré-julgar, sem criar retórica ou narrativa de pré-condenação de quem quer que seja. Então, acho que a investigação tem que avançar, acho que nós estamos avançando, já ouvimos os ministros, o atual ministro, ex-ministros, temos outros a ouvir, e disse hoje na CPI, quando é que nós vamos ouvir governadores e prefeitos? 51 operações da Polícia Federal, 18 estados da federação com operações da Polícia Federal, 202 bilhões de reais envolvidos nesses contratos, com suspeita de superfaturamento, de corrupção. Quando é que a investigação vai chegar para onde foi o dinheiro e dizer à sociedade o que foi feito com esse recurso? É isso que a sociedade espera. Senador, o senhor considera que o depoimento hoje do Fábio, ele foi correto, não foi desonesto, ele entrou exatamente na honestidade do que deveria ser dito, ou ele escorregou em alguma coisa? Depende do ângulo que alguém analisa. Veja, o depoente é convocado para falar sobre fatos e sobre o que conhece. Com todo respeito, a oposição acho que escorregou na casca da banana, porque, com todo respeito, o secretário Fábio, o conhecimento que ele tem em relação a essa matéria, para além daquelas que são da competência dele como secretário de comunicação, da questão da mídia, em relação à questão do contrato com a Pfizer, é uma forçação de barra. Ele atuou no sentido de ajudar, no sentido de colaborar, e querem enquadrá-lo como um criminoso. Ele não tem algo mais profundo a acrescentar à CPI. Nós estamos perdendo tempo com alguém que não pode acrescentar quase nada à CPI, com todo respeito. Nós tínhamos que estar gastando tempo nesse momento para ouvir e aprofundar nas investigações, seja em relação ao Ministério da Saúde, seja em relação aos estados e municípios, com relação àquilo que foi feito de forma equivocada ou diante de crimes. Então, de tudo que foi dito ali, se houve contradições, omissões, isso aí no final a investigação vai apontar, porque aí você vai conferir a fala com os fatos, mas não é esse momento que faz isso. Agora, acho que estão dando tempo demais para um depoimento que acrescenta muito pouco a um processo investigativo de CPI. Senador, do pedido do senador Renan Calheiros, revista Turismo, é vindita dele, é uma vingança dele? O senhor entende assim ou não? Eu entendo que o relator, desde o primeiro dia, vem sustentando um discurso de pré-julgamento. Pré-julgamento. O papel do membro da CPI, mas sobretudo daquele que relata a CPI, é o papel de buscar os fatos, conhecer as provas, tomar posse dela e, no momento correto, fazer a análise do conjunto probatório e aí sim apresentar um relatório que vai ser votado na comissão, que vai ser votado no plenário e tendo a sociedade brasileira como
como testemunha de todos os atos praticados. O que parece é que muitos ignoram que a sociedade brasileira está acompanhando os trabalhos da CPI. Senador, o ex-secretário Fábio Van Garten foi convocado aqui objetivamente porque deu uma entrevista para a revista Veja e lá teria dito que chamou o ex-ministro Eduardo Pazuello de mentiroso, de incompetente. A sua colega Leila Barros colocou a gravação para todo mundo ouvir em que ele disse textualmente que chamando o ex-ministro de incompetente. Ele disse na mesma CPI que jamais disse isso. O senhor quer dizer para nós que ele não mentiu? Com todo respeito, eu vou pedir que vocês ouçam o áudio novamente. Eu acho que vocês não ouviram o áudio. Ele não faz referência no áudio ao ministro Pazuello. Ele fala de uma equipe pequena e faz críticas à falta de agilidade a essa equipe. Ele não faz referência direta, tanto que o presidente Omar, posteriormente a uma indagação feita nessa mesma direção, o próprio presidente Omar corrige a informação. Ele não faz referência direta ao ex-ministro Eduardo Pazuello. E mais do que isso, é porque como a CPI, como o depoimento é longo, então às vezes os argumentos vão se perdendo no tempo. Mas se você pegar o depoimento prestado ao relator, o relator pergunta objetivamente em relação a isso e ele repete o que ele disse na revista. Olha, fiz críticas, falei da situação, mas não fiz qualquer referência direta ao ministro Pazuello. E acrescenta, não tinha contato com ele. No máximo, quando o encontrei, bom dia, boa tarde, boa noite, não tive proximidade. Então, ele reafirmou o que disse a revista, mas não disse, e a gravação mostra isso, que fez referência direta ao ministro Pazuello. Eu fiz questão de ouvir o áudio. Senador Eric Mota, do Band News TV. Outro ponto é que ele disse que o governo nunca fez propaganda em blogs bolsonaristas, mas, por exemplo, na CPI da fake news, ficou comprovado que sim, tem propagandas do governo circulando em blogs e canal do YouTube de bolsonaristas. O senhor acredita que ele não mentiu em nenhum momento durante o depoimento dele hoje? Bom, o que eu ouvi no depoimento dele, a pergunta foi se a SECOM financiou esses blogs, essas plataformas, para fazer propaganda do governo. A resposta foi que a SECOM diretamente não financiou nenhum desses blogs. Eu não posso afirmar aqui se houve propaganda ou não, porque eu não sou fiscal de publicidade do governo. Só estou reposicionando como é que foi a fala dele. E aí, enquanto investigador, enquanto membro da CPI, eu preciso pegar o depoimento na extensão do que foi dito. Ele disse que a SECOM não patrocinou diretamente nenhuma dessas plataformas. Agora, se teve propaganda ou não, isso, confesso que eu não tenho esse conhecimento. Oi, senador, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. O senador Renan Calheiros disse que agora, a sessão está suspensa por causa da ordem do dia, mas a sessão vai ser retomada depois. E ele ameaça pedir a prisão do ex-secretário. Se isso acontecer, já que qualquer brasileiro pode pedir uma prisão em flagrante, vai ser um ataque ao Palácio do Planalto? O senhor vê como um problema para a imagem do presidente da República? Quer dizer, a CPI estaria chegando no Palácio do Planalto? Com todo respeito, se o senador Renan, relator da CPI, determinar ou pedir a prisão do depoente, não será um ataque ao Planalto, será um ataque à Constituição Federal e à lei penal brasileira. Porque você só pode determinar a prisão de alguém mediante crime em flagrante. Com todo respeito, não houve caso de flagrante ali. Agora, há um outro crime sendo cometido ali, de abuso de autoridade. É preciso ficar atento ao que está acontecendo. Gente, obrigado, um abraço.